Muito boa noite, está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. É quase maio. Confira agora os destaques do programa de hoje. Acredite se quiser. Ex-presidente Bolsonaro diz que estava sob efeito de morfina quando postou vídeo contra a democracia. A ex-primeira-dama Michele se enrola na novela das Joias das Arábias. Veja com a advogada Maíra Réquia. Oh, gente, vocês são muito mal informados. Com a finalidade de CPI do golpe é criada no Congresso. E omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro. Governistas e bolsonaristas planejam suas estratégias para a guerra política. Querem recuar. Quem conta é Heloísa Vilela e Hélder Maldonado. Deu boi na linha. Justiça manda tirar do ar a rede social Telegram em todo o país. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha. E tem ainda a opinião de César Callejon e Guga Noblat sobre os principais temas do dia. Qual remédio tem o efeito colateral do golpismo? Muito boa noite para você que já está conectado, que estava na portinha, na sala de espera do ICL segunda edição. Recife, Mafra, Redenção da Serra, Lavras do Sul, Praia Grande, Indaiatuba, Goiânia, Serra da Mantiqueira, London, Volta Redonda, Jundiaí, Santo André e Campinas. E já na largada, eu peço para você dar um like aqui embaixo no nosso vídeo e também clicar no sininho para curtir e seguir o nosso canal. Se você estiver acompanhando pelo Facebook, compartilha com geral, espalha com toda a galera. O importante é que o ICL esteja em todos os cantos e a gente leve a informação a mais pessoas possível. Muito boa noite, César Callejon. Boa noite, Rô, querida. Boa noite, comunidade ICL. É um prazer estar com vocês. Deixa eu chamar a Guga Noblat, diretamente de Brasília. Boa noite, Guga. Tudo na paz. Boa aí, noite. De branco hoje? Tô aqui, ó, de branco, porque eu tava lá hoje no Congresso. Eu tive que ir todo na beca, todo becadinho, de gravatinha, de social. Eu tava lá naquela treta da CPMI. Sapatinho de pé apertado, né? Mas deixa isso pra lá. Nossa. Bom, hoje Brasília ferveu de novo, né? Todo dia eu falo isso. Nós tivemos a criação da CPMI, né, que investiga os atos golpistas no dia 8 de janeiro, que vai colocar frente a frente, né, deputados e senadores da base governista e também da oposição sobre o que aconteceu ali no fatídico dia 8. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com Heloísa Vilela, diretamente de Brasília, e o Guga Noblat, que, como disse, passou o dia inteiro no Congresso. Vamos começar pelo depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele prestou hoje na sede da Polícia Federal, no inquérito também sobre os atos do dia 8 de janeiro, em que ele é investigado como um dos mentores intelectuais. Uma das provas contra Bolsonaro é um vídeo que ele colocou, que ele repostou, na verdade, nas redes sociais e logo depois apagou. O vídeo é esse aqui, ó. Bota aqui na tela pra gente mostrar, porque temos o post aqui no ICL, olha, do Dr. Felipe Jimenez, e aí diz o seguinte, ó: Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE. Bom, uma das provas contra Bolsonaro é esse vídeo aqui, né, que ele postou no Facebook no dia 10 de janeiro, portanto, 2 dias depois dos atos golpistas em Brasília, levantando dúvida, né, de novo, sobre as urnas eletrônicas. Ele apagou logo em seguida o vídeo, mas, enfim, o print tá aí. Deixa eu chamar a advogada Maíra Réquia para conversar com a gente. Boa noite, Maíra, tudo bem por aí? Oi, Rô, Guga, César, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui também. O fato é o seguinte, ele postou esse vídeo no dia 10 de janeiro, doutora Maíra, só que hoje Bolsonaro alegou à Polícia Federal que postou o vídeo por engano e que na hora estava sob o efeito de remédios, né, e passava por um tratamento à base de morfina. Foi o que disse também o ex-ministro e atual conselheiro de Bolsonaro, Fábio Weingarten, na saída da Polícia Federal. Vamos ver. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Observe, inclusive, que essa postagem foi feita na sua rede social de menor importância, né, apenas no Facebook,
que é uma rede que ele pouco utiliza hoje em dia e não foi colocado nas demais redes. Realmente aquilo ali foi um equívoco na hora de salvar o arquivo para posteriormente poder visualizá-lo e assisti-lo integralmente. A gente viu aí o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Fábio estava ao lado e a gente vai ouvi-lo agora. Secretário, então o presidente estava sob efeito de remédios e fez a postagem sem querer, isso é o que alegou a Polícia Federal? Exatamente isso, quando alertado, quando tomou conhecimento da postagem, respondendo aqui o nosso colega, sequer o presidente havia percebido que havia postado referido conteúdo. Doutora Maíra Recchia, sobre o ponto de vista da justiça, essa de hoje, da morfina, cola? Pode colar? Isso é um verdadeiro disparate, né? Eu acho, assim, com todo respeito à defesa, basicamente tentar tirar uma da cara das autoridades, Roberta, porque, assim, não é absolutamente crível essa alegação, né, de que ele não sabia, ou que ele se confundiu, ou que ele estava sob efeito de medicamentos. Os atos, eles não podem ser vistos de maneira dissociada. Bolsonaro postou, uma pessoa maior, capaz, não, ainda que alegue essa questão de estar sob efeito de medicamentos, ele teria que estar completamente incapaz para os atos da vida civil, ou então não ter consciência de absolutamente nada, o que me parece que não é o caso. Me parece que é mais um caso de covardia, né, como o Bolsonaro costuma fazer, de fugir das suas responsabilidades. Acho que demonstra mais uma vez que sua estupidez não tem limites, quando na realidade a defesa poderia alçar do direito de ficar calado. A gente sabe que numa investigação criminal ou num processo penal, o silêncio ele não pode ser visto como confissão de culpa. Ao alegar de maneira completamente, assim, com todo respeito aos advogados que estão patrocinando, imagino que deve ser, inclusive, muito difícil defender Jair Bolsonaro, mas com todo respeito à defesa, essa alegação ela não é nada crível, e se fosse feita no cível, fatalmente atrairia a imposição de uma pena por litigância de má-fé, de alterar a verdade dos fatos, tentar causar incidentes, inclusive infundados, no cotejo da ação. Acho que isso não vai colar perante as autoridades policiais, justamente quando a gente faz um histórico da narrativa de Bolsonaro, ou quando ele ataca o tempo todo o sistema eleitoral. Esse vídeo não é um vídeo dissociado da sua própria narrativa ou da sua própria retórica, né? É um vídeo que ataca o sistema de votação e de apuração dos votos no que diz respeito à urna eletrônica. E isso foi uma dinâmica que ele adotou em toda a corrida eleitoral, no ano eleitoral, divulgou todo tipo de fake news, atacou as instituições, enfim, é um longo caminho que Bolsonaro percorreu, e a gente não pode esquecer tampouco da própria minuta de golpe que ele era o beneficiário. Ele perdeu as eleições e estava ali engendrando um golpe de Estado, né? Então, eu não acredito, de fato, que essa versão vá colar perante as autoridades policiais. César Calejón, quando você leu essa notícia, eu queria saber, divide com a gente quais foram as suas reflexões, por favor. Me pareceu absurda e eu fiquei estarrecido, porque eu não consigo entender como alguém minimamente capaz, são juristas, pode acreditar que isso significa uma boa linha de defesa. Veja, é típico, eu acho que a Maíra falou muito bem, é típico do covarde que o Jair Bolsonaro é. Ele é um covarde, assim, de marca maior. Por quê? Ele estimulou esse processo durante anos. Ele utilizou datas cívicas. Depois ele conduz um estelionato eleitoral. Depois ele utiliza as polícias para mapear os lugares para tentar ganhar a eleição. Ainda assim ele perde. Começa a estimular de forma reiterada a sua base a invadir o Congresso Nacional, a não aceitar a soberania do voto popular. Quando isso de fato acontece, no dia 8 de janeiro, ele já tinha fugido do país, vale ressaltar que ele não terminou o mandato dele, ele foge, ele deserta do Brasil um dia antes, e agora ele vem com essa conversa de que ele estava sob o efeito de morfina e, portanto, não sabia muito bem o que ele estava dizendo. Para concluir meu raciocínio, Rô, imagina como é que fica a cabeça de um patriota, entre aspas, desse, que ficou acampado 3 meses na frente de quartel, rezando para pneu no meio da rua,
invade o Congresso Nacional, vai preso e agora escuta esse sujeito falar que ele só orientou dessa forma porque ele estava dopado de morfina. Guga, você ficou surpreso com essa hoje? Surpreso mesmo, eu não fico com mais nada que venha do bolsonarismo. Qualquer tipo de patetice, de desculpa esfarrapada, eles são capazes de jogar e a claque dele é capaz de engolir e aceitar. Essa é patética, né? Dizer que, desculpa, eu tava doidão. Virou o meme do dia. O meme do dia é esse. Desculpa, foi mal, eu tava doidão. É a defesa de Jair Bolsonaro para tentar se safar de uma publicação que ele fez no Facebook, que segundo ele era para ter sido postada, mandada apenas para o WhatsApp. A gente sabe que para postar no Facebook não é tão simples assim. Não tem como você confundir um envio de WhatsApp com uma publicação de Facebook, por mais loucão que você esteja. Eu desafio o Bolsonaro a usar um chá de cogumelo e depois ir lá tentar cometer um erro desse. Não vai errar, muito menos dopado de morfina. Ninguém vai cair nessa. Inclusive eu perguntei para o Flávio Bolsonaro isso hoje. Eu encontrei o Flávio Bolsonaro no Congresso e perguntei para ele se não era frágil essa defesa. Eu perguntei dessa maneira, não é frágil. O que eu queria perguntar é se o Bolsonaro está dopado há 32 anos já, se ele está tomando medicamentos há 32 anos, porque são 32 anos falando bobagem. Porém, eu mantive uma liturgia, até pelo ponto onde eu estava, no momento que eu conversei com o Flávio, que era um lugar exclusivo de parlamentares, e perguntei se não era frágil essa defesa, e ele quis, mais uma vez, reafirmar isso. Não é frágil. Se ele está contando, se é a verdade, é isso que ele tem que dizer. Ele quis, enfim, reafirmar essa defesa, que não é uma defesa, que no máximo é um meme para o Brasil inteiro, mais uma vez, rir do bolsonarismo. Guga, vamos fazer o seguinte? Mas, pô, vamos ouvir o Flávio. Naíra, já volto com Pode você. ser. Boa. Ele acredita, o senhor acredita em infiltrados ali no meio daquela manifestação? Ou os essa é outra senhores parte. reconhecem que ali tinham militantes do Bolsonaro? Ô Guga, certamente tinham vários simpatizantes de Bolsonaro nessa invasão, né, mas as imagens que a gente consegue ver também por intermédio da imprensa são claras de que muitos desses simpatizantes nossos tentam evitar que as depredações acontecessem, né, que houvesse o quebra-quebra, inclusive indicando para a polícia que eram as pessoas que estavam ali quebrando janelas, né, quebrando o patrimônio público, acusando, pedindo a prisão, brigando para que eles não cometessem atos de vandalismo. Quer dizer, teve de tudo. Esse é um outro E aí trecho eu da pergunto- entrevista, né, Guga? Esse é um outro trecho. Aí nesse aí eu ainda completo, mas vem cá, já que você teve alguém que vocês possam colocar como um infiltrado, já que ele está defendendo a tese de que pode ter havido infiltrado, de que teve, ele diz que teve. Aí eu pergunto, mas já descobriram um pelo menos? E não tem, ele não descobre, diz que não, e que não investigou. Mas tem um trecho em que ele fala dessa defesa frágil. Eu pergunto, não é frágil? E ele fica ali, tentando reafirmar essa explicação estapafúrdia. Não dá para levar em consideração a sério que Bolsonaro cometeu esse erro. O que está acontecendo, e o que a imprensa já apurou, é que quem fez essa postagem sequer foi Jair Bolsonaro. Quem fez isso foi o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que está com medo de ser preso por conta disso. E para livrar o filho, o Bolsonaro viu que a única saída era agora bancar essa, de que eu estava doidão, assumir como se fosse ele, que é para livrar o filho, que está com medo já que não tem foro privilegiado, é vereador, e se colocar nessa posição de que estava doidão de morfina. Isso é uma estratégia para limpar a barra do filho, na verdade. Vai lá, Maíra. Eu concordo plenamente com essa questão. Ele está assumindo a bronca do filho, que, enfim, né, foi quem toreou todas as suas redes sociais ao longo desse tempo todo. Mas, assim, eu queria só ponderar que a gente não pode cair nessa narrativa que eles tentam transformar em meme mesmo, né? Não é crível essa alegação, e a gente não pode brincar. Eu acho que às vezes as autoridades são muito benevolentes com o Bolsonaro, sabe? Ele apresenta qualquer tipo de enfim, argumentação, por mais esdrúxula que seja, e acaba virando mesmo meme de tão ridículo que uma tese dessa envergadura, assim, sem qualquer tipo de cabimento. A grande questão é que se a gente começa a relativizar isso e encarar
encarar mesmo como meme de tão absurdo, a gente acaba criando, como foi o tal do imbrochável, né? Então a população ela fala e não leva a isso na seriedade que é necessária. Esse sujeito tentou um golpe de Estado, ele vinha gestando um golpe de Estado, é disso que se trata. Então, a justiça brasileira não pode ser vista como uma chincana para que ele possa fazer todo tipo de brincadeira e rir mesmo da cara das autoridades. Então, acho que é uma discussão extremamente séria, né? E a gente não pode perder essa seriedade, porque foi a prática de um crime contra o Estado Democrático de Direito. E claro que essa história de Bolsonaro sobre o efeito da morfina repercutiu no mundo político. Olha o que disse a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, no Congresso hoje. Qual remédio tem o efeito colateral do golpismo, deputada Alice Portugal? As autoridades médicas e farmacêuticas precisam deixar muito bem expresso na bula. Aliás, que tem efeito prolongado, porque não foi somente naquela noite. Foram 4 anos de golpismo. Usou a cadeira no Palácio do Planalto para poder alimentar a sua base fanática. Questionar o resultado das eleições, questionar as urnas eletrônicas. E assim que o povo brasileiro deu a resposta nas urnas, por 4 anos de mandos e desmandos, elegendo o presidente Lula com 60 milhões de votos, de novo tomou o remédio, que tem o efeito colateral do golpismo. É impressionante. Melhorem os seus argumentos, porque nós estamos preparados para ir para essa CPI. Efeito colateral do golpismo. Olha só o que a morfina causa. Hein, doutora Maíra? Pois é, Bolsonaro tem todo tipo de, enfim, né, reação adversa aí a qualquer tipo de... É que, assim, é gritante. Eu acho que no esteio do que o Guga falou, assim, não dá para acreditar que essa foi a alegação, né? É lamentável. Eu acho que ele como a Sâmia falou, acho que ele está, e o Guga acho que também disse, sob efeito dessa medicação já há bastante tempo, né? Porque ele já vem tentando golpe há bastante tempo. O que eu acho curioso, Rô, é que essas pessoas que defendem, né, a ditadura militar, o golpe, atentam contra o Estado Democrático de Direito, não aguentam uma intimação, né? Assim, que dirá uma condução coercitiva. Já chega lá inventando todo tipo de alegação estapafúrdia para tentar se eximir da sua própria responsabilidade. Bolsonaro é o pior tipo de político que a gente teve nesse país. Talvez o político mais corrupto e o mais desonesto, né? Desonesto intelectualmente. Eu acho que esse sujeito ele precisa ser condenado por todos os crimes que ele cometeu. Agora, se essa desculpa da morfina foi aceita, ela pode ser usada em vários outros processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Isso é o que é mais preocupante, porque, veja, a democracia, ela não é representativa por acaso, entende, Rô? O que as lideranças parlamentares dizem e a forma como elas se conduzem ganha ressonância junto à própria população. A mensagem que isso envia, assim como, por exemplo, esse tipo de mensagem que vocês veem aí, ele utilizando um tripé de câmera para dizer que era uma metralhadora, que ele ia fuzilar a petralhada, é muito nociva para o tecido social, porque fica a impressão de que você não precisa assumir as responsabilidades pelos seus atos, que você simplesmente pode adotar qualquer tipo de desculpa esfarrapada e que isso vai colar e que você vai ser capaz de se safar de um processo mais agudo com esse tipo de esparrela que o Jair Bolsonaro utilizou na data de hoje. Vamos ver como é que esse processo segue. A meu ver, ele mais se complicou hoje do que qualquer outra coisa, mas a gente está acostumado com um tal nível de absurdos no Brasil contemporâneo que é de fato complicado. E também hoje o Lindbergh Farias, que é o vice-líder do governo na Câmara, falou sobre os efeitos da medicação no ex-presidente. Ele fez o post no dia 10 de janeiro sem querer. Como é que é isso, senador? É o sem querer querendo. Sabe o que ele dizia naquele post de 10 de janeiro? Lula não foi eleito. Lula foi nomeado pelo Supremo Tribunal Federal. Senador, nós vamos atrás de tudo, dos atos preparatórios, porque não é só o dia 8, teve o dia 12 de dezembro, a depredação aqui em Brasília,
Aquele ministro Anderson Torres não prendeu ninguém. Teve um não reconhecimento das eleições. Olha, eu sei que os senhores querem recuar. Essa CPI vai ser importantíssima para o país. E eu tenho certeza que, ao final dela, o Brasil vai saber que o autor intelectual, quem organizou os atos de 8 de janeiro, foi o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Falou, né, Guga? Falou. E é isso, o governo está sedento pela cabeça de Jair Bolsonaro. Eles, claro, que estão mirando o Jair Bolsonaro, querem convocá-lo para a CPMI, querem inquiri-lo, querem constrangê-lo. Eu conversei com o Tarcísio Mota, do PSOL, o PSOL vai ter uma vaga na CPI. Eles estão lá brigando para ver, vai ser Boulos, vai ser Tarcísio, quem será? O Tarcísio, eu perguntei para eles o que ele queria fazer na CPI. Ele falou que o primeiro ato dele ia ser convocar Jair Bolsonaro. Eu perguntei, mas o que você ia querer perguntá-lo? Qual ia ser a primeira pergunta? E a primeira pergunta que ele faria ao Bolsonaro é por que ele fugiu do Brasil. Daí você vê o nível de provocação e de embate que vai ter lá dentro. Então, o Bolsonaro pode ser... ele será um dos alvos da CPMI e vai ser um grande tiro no pé. Tem tudo para virar um grande tiro no pé. O governo está conseguindo formar uma maioria ali dentro, mesmo tendo que negociar agora com o Arthur Lira e com o Centrão. Se o governo tivesse aberto aquela CPI proposto no Senado pela Soraya Tronic, aquela CPI tinha um caráter muito mais de defesa da democracia e de apurar os fatos do que essa que está sendo convocada pela oposição. Essa sim pode virar palco para circo, tem mais probabilidade, porém o governo está se preparando muito bem para isso. Hoje ganhou ali o embate, a disputa, inclusive com uma manobra para aumentar o bloco do PT, com o Randolph no Senado passando a ingressar o bloco do PT, e aumentando, portanto, o número de governistas, que passará para pelo menos 21, eles terão pelo menos 21 ou 22 governistas de 32 membros da CPMI. Então, a relatoria e a presidência, que são o que define tanto o andamento, quem vai ser convocado, quanto a decisão final, que será ou não seguida do relator, também, pelo jeito, vai ser controlada pelo governo. Então isso tem tudo, de fato, para se voltar contra Jair Bolsonaro, e a cabeça dele vai estar ali exposta para o Brasil inteiro depois dessa CPI. Agora, só um ponto, Rô, que eu quero enfatizar com vocês aqui, porque é de suma importância. Você imagina que se, por exemplo, um piloto de uma companhia aérea, de um voo comercial, adota essa mesma desculpa que o Jair Bolsonaro? E diga, desculpa, eu não estava muito bem naquele dia, enquanto eu estava exercendo, né? O cara é o principal chefe do país, né? Então, se você está no comando do executivo, ainda que seja uma semana depois, você tem um título de chefe de Estado, você diz, não, eu postei ali, mas eu não estava muito bem. Você imagina se um piloto de uma companhia aérea, um voo comercial com 300, 400 vidas a bordo, simplesmente adota essa mesma estratégia e diz, não, eu não estava muito bem aquele dia, puxa, caiu o avião. Você imagina se um neurocirurgião diz, não, aquele dia a minha mão não estava muito firme, e a minha tomada de decisão não estava muito apurada, eu matei o paciente. Entende o quanto deletério isso é para o tecido social e sobretudo, para funções-chave dessa ordem? É essa mensagem que esse senhor, esse tal de Jair Bolsonaro, manda para a população de forma mais ampla. Maíra, a APF ouviu Bolsonaro a pedido do ministro Alexandre de Moraes no inquérito que investiga os mentores intelectuais do dia 8 de janeiro. Quais seriam as punições para mentores intelectuais? Só para a gente entender um pouco mais quais seriam os próximos capítulos, no caso dele ser acusado, ou enfim, de outros mentores que podem surgir ao longo do processo. Rô, esse fato, né, lamentável que aconteceu em 8 de janeiro, ele desdobrou aí em pelo menos 3 inquéritos. Das pessoas que estão presas lá e que fizeram a execução de todo o dano ao patrimônio, a tentativa mesmo de golpe, os financiadores, que também a gente precisa chegar nas pessoas que financiaram toda essa ação, né, contra a democracia,
e os mentores ou mandantes intelectuais. O que cada inquérito vai apurar é dentro dessa perspectiva de associação criminosa, de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado em virtude do patrimônio público, dentre outros delitos, e são penas graves, são penas grandes, quanto que cada um deles concorreu para a prática delitiva. E aí ele será, uma vez confirmados, né, a questão da autoria e da materialidade, tendo indícios suficientes de autoria, ou seja, Bolsonaro participou de alguma maneira, que para mim está cristalina a sua participação desde o ano passado, como a gente já disse aqui, especialmente, né, ele nesse compartilhamento de vídeo, de novo, tentando incitar a população e descredibilizando o resultado das eleições. Ele é o maior beneficiário, ele seria o maior beneficiário se esse golpe de fato acontecesse. Então, havendo indícios de autoria, ele participou de alguma forma, e a materialidade está escancarada, né, em tudo que a gente já viu e que já foi apurado, ele vai responder criminalmente, no mínimo pela prática desses delitos. Né? Então, um processo, ele continua e ele deve ser indiciado depois e denunciado, no mínimo, pela prática desses delitos. Queria só comentar assim, o que o César disse, que realmente assim, é estarrecedora essa questão da declaração do Bolsonaro. Eu acho que demonstra muito que a estupidez dele não tem limite e que foi esse o nível que nós estivemos submetidos nos últimos 4 anos. É essa pessoa, sem qualquer compromisso com a verdade, sem qualquer compromisso com a retidão de caráter, que governou o Brasil. Vamos falar sobre outro investigado, porque a defesa de Anderson Torres fez mais uma tentativa de tirar o ex-ministro da cadeia. Ela apresentou um pedido de habeas corpus no STF com um novo laudo do psiquiatra que atende Torres na cadeia. E diz o seguinte: vem aumentando o risco de tentativa de autoextermínio. E com o objetivo de conter essas crises e prevenção de suicídio, indicou a internação domiciliar de Anderson Torres. Guga, queria repercutir com você, a gente tem falado, né, sobre essas tentativas, né, do ex-ministro de sair da cadeia, mas por outro lado a gente entende também que para ele é importante ganhar um tempo, né, até para esperar o depoimento do Bolsonaro, enfim, há um jogo de xadrez aí em jogo. De xadrez em jogo. Ele falou que há um risco de suicídio, há um risco, de fato, do Anderson cansar de ser usado de bucha de canhão e começar a colaborar cada vez mais, mesmo que não por meio de delação, já que ele não teria como sustentar uma delação, mas colaborando por colaborar mesmo, para ver se dessa maneira consegue algum tipo de alívio, de pelo menos responder em liberdade. Essa passou a ser a estratégia dele e isso tem assustado muito o Bolsonaro. Ele entregou as senhas do e-mail, ele entregou as senhas da nuvem do celular. E isso, claro, é um sinal óbvio de que ele passou a colaborar, mesmo que não por meio de delação. Claro, o Bolsonaro agora está em pânico. E quanto mais se aproxima a CPMI, maior é o pânico de Bolsonaro, até com a possibilidade dele ser convocado. Ele foi convocado pela CPI aqui do Distrito Federal e faltou, mas ele pode ser também convocado pela CPMI, deve ser. E isso tudo tem deixado o Bolsonaro em pânico. Então, por mais que ele apresente laudos que possam comprovar que ele está mais magro, que ele está em depressão, daí para o suicídio, enfim, não tem como a gente ter certeza. Tem muita gente achando que é uma manobra que está se criando para passar uma imagem de alguém que está numa situação muito complicada, para criar um tipo de comoção que possa ajudar a libertá-lo. E, enfim, esse seria um dos interesses de se vazar esse tipo de informação e de se criar isso e de se usar isso diante da justiça. Isso, não, por enquanto, não comoveu Alexandre de Moraes. Alexandre manteve o piu-piu, que é o apelido do Anderson Torres, na cadeia, e tem muita gente achando, tem alguns juristas renomados, o Pedro Serrano mesmo, do PT, né, ligado ao PT, que criticou, alguns criticaram a decisão do Alexandre de Moraes, acham que ele está tentando forçar que Anderson passe a se entregar cada vez mais, enfim, tem gente achando que Alexandre está passando do ponto, mas a questão é que ele vê ainda motivos para manter
Anderson Torres preso, e interessa muito ao Bolsonaro libertar Anderson Torres, e a situação é muito contrária ao bolsonarismo com ele preso. Veremos se em algum momento Piu Piu vai piar mais e vai contar ainda mais o que sabe, porque Bolsonaro está na mão do Piu Piu. Maíra, você acha que o Alexandre de Moraes passou do ponto, de fato? Até que ponto a gente pode acreditar nesses laudos? É uma situação um pouco nebulosa, no sentido de que há um laudo, por outro lado, há razões para que ele mantenha, né, Anderson Torres na prisão, mas, enfim, certeza, ninguém tem, né? Eu acho que é uma estratégia da defesa. O Pedro é um querido amigo, inclusive, eu vou divergir nesse ponto, justamente porque é uma clara estratégia da defesa. Como a gente já conversou, acho que em uma outra oportunidade, a gente sempre parte do princípio da boa-fé. Então, num primeiro atestado, para se redesignar aquela oitiva, eventualmente ele poderia, de fato, estar com problemas de saúde, mas o que tem se visto é que essa tem sido uma tônica da defesa, uma estratégia da defesa para tentar mesmo agora ganhar tempo. O que eu tenho, minha opinião, no que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, que está sendo mantida aí pelo ministro Alexandre de Moraes, é justamente pela própria conduta de Anderson Torres, que se desfez do seu próprio telefone celular, que tinha algum trânsito junto com algumas autoridades, que poderia interferir nas investigações, né, que não contribuiu com nada com as investigações e que, obviamente, em virtude da tentativa de golpe de Estado, acabava também sendo alguém perigoso para que não houvesse a manutenção da ordem pública. Então, a prisão preventiva ela vem justamente nesse sentido, para garantir a manutenção da ordem pública e para que a pessoa não interfira no curso das investigações. O que eu tenho a dizer no que diz respeito a esse pedido é que ele deve ficar muito tranquilo, porque ali detido ele está muito mais vigiado e terá mais dificuldade de atentar contra a própria vida do que numa prisão domiciliar, onde ele vai estar ali não necessariamente na presença de outras pessoas, né, e poderá continuar interferindo aí nas investigações, como vinha tentando fazer, né? Ele volta para o Brasil aí numa situação bastante nebulosa, como você disse. Não acho que o ministro Alexandre de Moraes está extrapolando no seu entendimento. Nós temos previsão legal para isso. O artigo 312 do Código de Processo Penal, ele trata expressamente dos requisitos da prisão preventiva. E é importante que a gente faça essa análise de maneira bastante criteriosa, porque nós não estamos, o ministro Alexandre de Moraes não está inovando no ordenamento jurídico, não está levantando sigilo de conversas de quem não poderia levantar, não está promovendo condução coercitiva, quando as pessoas sequer são intimadas, não está determinando prisão em segunda instância, sem previsão legal para isso. Então, essa sistemática das investigações e das decisões do ministro Alexandre de Moraes e também do Supremo Tribunal Federal, elas vêm numa ordem legal do que nós temos previsto no nosso ordenamento jurídico. Ninguém está alçando um entendimento diferente da cartola para tentar perseguir determinada pessoa em detrimento de uma outra questão. São previsões legais que estão sendo aplicadas em virtude da gravidade da demanda, né? Então, vou divergir do Pedro, com todo respeito, o Pedro é um querido, mas acho que é extremamente necessária a manutenção da prisão de Anderson Torres. Só um Viva detalhe. o debate, tá tudo certo. Viva a discussão. E um detalhe, ele completou 100 dias na prisão. O Lula ficou preso quantos dias? Quase 2 anos, 500 e sei lá quantos dias. 560 e pouco. Enfim, e ele em 100 dias já está, pelo jeito, passando por um sofrimento emocional maior do que o Lula passou. O Lula não chegou a esse ponto. Não teve nenhuma história do Lula ameaçando cometer suicídio. E ele ficou lá injustamente, segundo a própria justiça, por quase 2 anos. E um detalhe é que ele não está numa cela sozinho, o Piu Piu. Ele está numa sala da Polícia Federal com um espaço ok, com banheiro, enfim, ele não está num presídio daqueles que a gente conhece aqui do Brasil, que realmente são ferrenhos. Ele está ainda numa situação mais confortável e mesmo assim está tentando fazer isso que para muita gente é visto como uma chantagem emocional.
Vamos falar um pouquinho sobre as joias das Arábias, porque essa novela nunca tem fim, né? Primeiro, Michele disse que não sabia de nada, e agora, depois de um depoimento de uma ex-funcionária do Palácio do Planalto, ela reconhece que o segundo pacote foi entregue no Palácio da Alvorada. Vamos ouvir. Essas joias que chegaram no Alvorada foram joias masculinas. Então, estou me associando ao primeiro caso, quando eu falei que eu não sabia, não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa da Alvorada está na Caixa Econômica Federal. Não tem a ver com isso. E tudo feito pelo trâmite administrativo. Então a senhora recebeu irmãos? Eu não, ela estava no Alvorada. Ela é passada pela administração. Eles não entregaram nas mãos da senhora? Não, ela estava no Alvorada. Eu morava onde? No Alvorada. É verdade? E elas estão com a senhora agora? Estão com a senhora agora? Estão com a senhora agora? Oi? As joias onde estão agora? Ô, gente, vocês são muito mal informados, não está na Caixa Econômica Federal. É o lote que é da cor ouro rosé. Mas não era masculino? É masculino, mas era ouro rosé. Um terço, um relógio, abotoaduras, uma caneta. Vocês já sabem disso. E é o seguinte, né? Eu não recebi em mãos, mas elas foram entregues no Palácio da Alvorada. Doutora Maíra, trazer a Michele, né, para esse caso das joias e essa quantidade de contradições, coloca ela como uma peça importante, né, também nessa investigação. Como partícipe de crime, né? Porque se chegou até ela, houve uma movimentação, um pedido, uma advocacia administrativa, uso do funcionalismo público para interesse particular, então, assim, coloca ela na cena do crime, né? Eu acho que ela vai ter muito também, a família Bolsonaro pode fazer um pacote aí, porque vai ter muito a se explicar para a justiça, né? Não é crível também essa alegação. Então, assim, essa informação dela de que está no Alvorada, que ela recebeu, etc. e tal, a coloca tranquilamente como partícipe de um delito que deve ser apurado. Agora, Rô, é importante também que, para além dos delitos que já estão sendo averiguados, né, desde o primeiro estojo, cada semana quase que aparecia uma outra joia recebida e não declarada ou apreendida, etc. e tal, é importante se verificar, a grosso modo, aqui falando bastante a grosso modo, se não são produtos de propina, né? Justamente porque chama atenção essa quantidade de viagens da família Bolsonaro e também o período que eles recebem essas joias é período onde está se discutindo venda de algumas refinarias brasileiras. Então, colocar nessa investigação também esses ingredientes que os delitos podem ser ainda mais gravosos. Mas Michele é colocada com essa declaração na cena do crime, sem dúvida alguma. César, o que você achou dessa entrevista, hein? Mais uma desse rol aí de histórias estapafúrdias e alucinadas da família Bolsonaro. Agora, o que me chama a atenção, Rô, é a disfarçatez, é o cinismo dela. Ela ainda se articula como se ela fosse uma figura soberana que está... Olha, eu estou sendo muito paciente com vocês, viu? Porque realmente vocês são ignorantes, vocês são mal informados, e eu, assim, do auge da minha sapiência e da minha sabedoria, estou sendo totalmente, assim, paciente com a ignorância de vocês. Minha senhora, a senhora está enrolada até o pescoço com esse tipo de coisa. A senhora disse que não sabia de joia nenhuma. E depois aparece que a senhora recebeu em mãos no Alvorada e você fica fazendo esse tipo de malabarismo semântico com essa cara de santinha do pau oco. Então, assim, sejamos honestos aqui, a senhora devia estar sendo investigada de uma forma muito mais aguda. Vocês cometeram crimes, vocês receberam joias de forma ilegal, absurdamente ilegal. É absolutamente... inaceitável que ela ainda consiga se conduzir dessa maneira, que ela ainda consiga se conduzir como está sendo assim, soberana. Eu vou lhe dar o benefício da dúvida porque eu sou muito generosa e eu vou tratar a sua ignorância com uma certa complacência. Ora, essa pessoa precisaria estar sendo questionada com a ênfase de quem efetivamente cometeu um crime. E a despeito de ter confessado que ela recebeu as joias e que ela está envolvida até o pescoço com todo tipo de crime, nesse caso aí o caracterizaria
receptação, ela ainda consegue tratar a imprensa como se ela fosse uma figura assim, uma espécie de rainha das Arábias, entendeu? Então, por favor, né? E recentemente tem essa questão, acho que não sei se vale a pena comentar, que as pessoas trouxeram à baila de que ela teria sido aí... Cortejada. Exatamente. Cortejada. Não sabia se eu deveria usar esse termo não, mas que ela estava sendo cantada pelo príncipe saudita, né, Rô? E que, portanto, essas joias seriam frutos da paixão que ela despertou. Pelos lindos olhos verdes, né? Meu Deus. Hein, Guga? A ex-mulher do Valdemar da Costa Neto contou já publicamente várias vezes que ela era cantada pelo próprio Valdemar. Não sou eu que estou contando essa fofoca, isso já foi publicado em jornais sérios, em entrevistas com a ex-mulher do Valdemar. Então, mais uma história para construir essa imagem de uma Michele que, querendo ou não, acaba seduzindo as pessoas. Mas a Michele, na hora de responder, o Calejão está aí enfatizando, né, ela tentando ficar por cima da imprensa, isso aí é uma estratégia da extrema-direita, do Bolsonaro também. Ele faz muito isso, ela está copiando o Bolsonaro. O Bolsonaro trata a imprensa como se fosse inferior a ele. Ele o tempo inteiro é ofensivo. É uma maneira de evitar as perguntas. Ele chama de idiota, ele fala que é desinformado e ele escapa dessa maneira de ser inquirido. Ele escapa da saia justa. Então, é uma estratégia que ela está copiando do marido. Ela está se comportando igual um Bolsonaro. Ela está tentando constranger a imprensa para a imprensa parar de fazer pergunta ali. Então, nessa hora, a imprensa tem que falar, tem que se colocar como se fosse uma idiota mesmo. Não estou entendendo, então explica. E continuar fazendo as perguntas, que aí sim consegue mostrar quem é que está fugindo e quem é que está querendo desvendar a história, fazendo pergunta objetiva, que é a imprensa. Isso é só uma estratégia. E sobre essa história dela, né, de dizer que, enfim, que recebeu as joias, de admitir, tem um detalhe. O Fábio Van Gaerten, que a gente já mostrou mais cedo aqui, ele está virando agora o cara que cria as cascatas para tentar livrar a cara da família Bolsonaro. Foi ele que, junto com o Bolsonaro, contou para a imprensa essa história da morfina, e ele também contou uma outra história patética, a de que Michele, depois de receber as joias, teria deixado essas joias na cozinha, sem saber o que era. Ela recebeu um estojo e deixou na cozinha do Palácio da Alvorada por 3 dias, em cima de uma mesa da cozinha. Ele está querendo criar essa história de que ela sequer sabia o que era. Com joias milionárias. As joias milionárias numa mesa por 3 dias. Essa é a segunda cascata que virou meme do dia. A primeira foi a da morfina, a segunda a da cozinha. Rui, deixa eu só fazer um parênteses que eu acho que é importante, não sei se Maíra concorda também. Esse é um aspecto central de como é que a gente tem que entender que tem que lidar com a extrema-direita. Porque, veja, é um método, todos eles utilizam. O Jair Bolsonaro utiliza esse método da soberba e da altivez, mesmo quando ele está absolutamente confrontado contra a parede. Michele Bolsonaro faz isso muito bem, Flávio Bolsonaro faz isso muito bem, até o ASEF faz isso muito bem, entende? Eles estão absolutamente confrontados, toda a materialidade jurídica aponta contra eles e ainda assim eles se articulam de uma maneira como se assim, eu estou totalmente tranquilo. Então isso cabe para os parlamentares que vão entrar em embate agora na CPMI, mas também cabe para toda a mídia que tem, para todo o jornalismo profissional, que tem como missão primária trazer a verdade, elucidar os fatos. Se você permite que a pessoa se articule com essa empáfia, mesmo quando ela tem que prestar esclarecimentos, é óbvio que você já está numa desvantagem tremenda, entende? Então esse é um ponto central que a gente precisa entender como lidar com a extrema-direita e não permitir que eles conduzam as conversas dessa maneira que a gente viu a Michele Bolsonaro fazer com esses jornalistas aí. Pois é. Maíra Réquia, obrigada, uma boa noite para você e até mais aqui no ICL Segunda Edição. Boa noite.
Obrigada, gente. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Maíra. Boa noite, Pois é, Maíra. né? Já diz aquela velha tática, né? Quando você não tem a resposta, você volta com uma pergunta. Ótimo né? ponto. E tá tudo resolvido. Exatamente. Vamos chamar os próximos convidados, que na verdade não são convidados, são os nossos parceiros, Heloísa Vilela em Brasília e Hélder Maldonado. Boa noite, Elô. Boa noite. Boa noite, Hélder. Boa noite, Roberta. Boa noite, César. Boa noite, Guga. Boa noite, Elô. Então vamos lá, porque com a criação da CPMI do golpe, hoje foi mais um dia quentíssimo no Congresso. E hoje o senador Rodrigo Pacheco disse que a CPMI pode começar a funcionar já na semana que vem. A comissão será formada por 16 deputados e 16 senadores. Elô, temos novidades em relação à presidência e à relatoria da CPMI? Olha, isso é uma briga aqui seríssima, mas a gente sabe que a relatoria vai ficar com uma das casas, a presidência com a outra casa. Os nomes, a gente tem aquelas indicações muito prováveis, mas ainda nada confirmado. Então, essa CPI, o certo é que ela vai começar na semana que vem. Pacheco prometeu, talvez já na terça-feira da semana que vem, o que é muito rápido. Agora, a movimentação é intensa para garantir as vagas para um número maior possível de governistas ou de aliados do governo. E a conversa toda aqui hoje é de tentar trazer, mesmo aqueles que não são aliados ou favoráveis ao governo, trazê-los para o lado das bancadas que apoiam o governo Lula, com a argumentação de que, afinal, todos eles foram vítimas desse ataque, porque um ataque à democracia é um ataque a todos os deputados e a todos os senadores. E eu conversei hoje com a deputada Maria do Rosário e ela disse que acha isso muito possível, sim, que é um grupo cada vez menor que vai ficar isolado nesse processo aqui no Congresso. Então, é para se ver. Agora, a briga entre as lideranças é intensa para escolher, porque quem conseguir colocar uma pessoa na relatoria e na presidência vai controlar o movimento, o ritmo, não só o ritmo, mas o andamento todo dessa CPI, que é fundamental, decidir quem vai vir depor primeiro, quem vem em segundo, não deixar que se faça dessa CPI um palco para o ex-presidente, por exemplo, juntar todas as provas contra os mandantes antes de que eles venham aqui. Então, isso tudo é fundamental para que essa CPI seja o que a grande maioria dos partidos aqui querem, que mostre realmente quem foram os invasores, quem foram os mandantes, quem foram os financiadores. Agora, o PL quer, por todo jeito, colocar nessa CPI, em algum cargo importante, um dos deputados que foi justamente um dos promotores aqui que convocou essa manifestação, essa quebradeira, esse ataque à democracia, e que já foi avisado, o PL foi avisado, que se tentar colocar esse deputado, isso pode parar na justiça, porque ninguém aqui quer permitir que um possível investigado assuma um cargo importante. Agora, os dois filhos do Bolsonaro certamente farão parte dessa CPI. Elô, e só antes da Rô rodar, deixa eu te abordar um ponto muito brevemente contigo que eu acho que é muito fundamental. Se você tem escutado aí nos bastidores nomes possíveis para a relatoria e para a presidência, a gente sabe que isso é muito importante e vai pautar o andamento da CPMI. E se você percebeu, de alguma forma, que os bolsonaristas, o ímpeto dos bolsonaristas arrefeceu ao longo dos últimos dias. Eu não sei como é que você sente essa atmosfera aí no Congresso Nacional, mas se tem algum indício que você possa relatar que denote esse arrefecimento do time bolsonarista, considerando a CPMI. Olha lá, pergunta número 1. Ao que tudo indica, hoje, tá? Porque isso tudo pode mudar antes dos nomes serem definidos, mas hoje o presidente Arthur Lira quer colocar na presidência da CPI o deputado André Fufuca, que é do PP, né? E aí o PT quer tentar de todo jeito colocar na relatoria o senador Renan Calheiros.
Calheiros. E isso não é muito simples, porque Renan é um adversário de Arthur Lira, então é tudo um pouco delicado, essa negociação um pouco complicada. Agora, os ânimos dos bolsonaristas, eu diria que, se não se arrefeceram, eles passaram a dirigir a energia deles numa outra direção. A aprovação do pedido de urgência para aquela PL das fake news deu a eles um novo assunto. Então, eles se concentraram muito na crítica a essa questão das fake news. E aí estão dizendo todo tipo de absurdo, dizendo que ela vai proibir o livre exercício da religião, a liberdade de expressão. Vocês podem imaginar o que eles vão fazer com essa fake news, né? Então, porque, claro, eles sabem que eles são os maiores perdedores se for realmente adotada uma lei no Brasil para regulamentar o problema das fake news. Então, eu acho que eles, se não arrefeceram, eles mudaram de assunto um pouco. Agora, Helder, entre senadores e deputados, a base governista deve ser a maioria, né, nessa CPI. CPMI também. Sim, Roberta, tudo indica que sim, E não só a maioria, mas também parlamentares, digamos, de melhor qualidade. Se a gente for ver do outro lado, nós temos, por exemplo, o André Fernandes, que ficou conhecido após postar um tutorial de depilação íntima no YouTube, se transformou primeiro deputado estadual pelo Ceará e depois deputado federal pelo Ceará também. Essa pessoa, ela é completamente desqualificada, queriam colocar o cara ali entre alguma das posições de destaque da CPMI. Tá? Você vai ter uma tropa de choque ali que vive de fazer lacração para as redes sociais, para o TikTok, para o Instagram, dar aquele close, tentar lacrar, como aquele Paulo Bilinski, que só toma bordoada de tudo quanto é lado. Hoje foi com a Sâmia, ou ontem, se não me engano. Todo dia ele toma uma. Porque não está dando certo. Não dá certo nem com a esquerda e também não dá certo com a direita tradicional que está há muito tempo no Congresso. Você acha que uma pessoa como André Fernandes, como Zé Trovão, Paulo Bilinski, vão conseguir se crescer em cima de um Omar Aziz, em cima de um Renan Calheiros? De forma alguma. Não tem a menor chance. Então, além deles correrem o risco de ficar na minoria, eles correm o risco também de ter uma base de gente completamente desqualificada. E olha só que engraçado, olha só que curioso, né? Já estão chamando aqueles que votaram, né, pela urgência da PL da censura também, que isso também é um assunto em paralelo, que amedronta muito eles, né, que eles chamam de PL da censura. Já estão chamando os caras de traidores. Então eles estão, em paralelo, com dois problemaços aí na mão, a CPMI e a PL das fake news, que podem as duas afetar completamente os bolsonaristas. Completamente. Óbvio que o texto da PL das fake news, ele tem ali muitos pontos a ser discutidos, né? Mas, de qualquer maneira, eles estão morrendo de medo desse momento ser o momento histórico para emparedar o bolsonarismo. E olha só, é claro que para a base governista interessa punir, né, os golpistas do dia 8 de janeiro, mas para a oposição, claro que interessa que vire um circo, né? Porque a grande intenção ali é desgastar o governo. São duas estratégias. E hoje o Guga conversou com o senador Humberto Costa sobre isso. Vamos dar uma olhada. O governo vai entrar na CPI com o espírito de colocar para valer os seus argumentos, fazer as denúncias que são necessárias e mostrar quem de fato financiou, quem apoiou e quem participou daquela tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? De modo que eu acredito que a oposição que tentou, com essa CPI, criar embaraços para o governo, ela é quem vai ficar embaraçada. Rogério Carvalho. É bem provável, ele com Tarato são dois nomes que estão cotados. Eu, em princípio, eu tenho um tratamento para fazer, acho que não vou conseguir estar em condições a tempo de poder participar, mas vou analisar ainda. E aí, Guga? Humberto está fora. Humberto tá fora. Quem mais Vai você ser ouviu, cara? Eu conversei inclusive com o Contarato, também conversei com o Rogério Carvalho, que são os dois prováveis indicados pelo PT lá no Senado. O Contarato acha que no Senado
o trabalho dos senadores, né? O trabalho dos senadores na CPMI, ele acha que vai ser conduzido de uma maneira séria, de uma maneira responsável. A questão para ele é como se comportarão os deputados. Ele acha sim que tem deputados desqualificados que poderão ser indicados e que poderão tentar desvirtuar a discussão. A preocupação dele maior é com o comportamento dos deputados. E a gente sabe que dentro do PL, se não colocarem o André Fernandes, ou é Fernando, sempre esqueço, é Fernandes, o André Fernandes, que é o que está sendo investigado, e mesmo assim quer ser o relator, o presidente, se ele não entrar, eles devem indicar o PL, o Ramagem, que era da ABIN, o Eduardo Bolsonaro e o Nicolas. Aí entra o Nicolas Ferreira nessa vaga do André. Então, daí a gente vê o Ramagem, ele já tem um estofo maior por ter sido da ABIN, da Polícia Federal, mas os outros dois são completamente aqueles que vão estar ali para desvirtuar o debate, para fazer daquilo um palco. E o Ramagem também. Não acho que o Ramagem será tão diferente assim, apesar do currículo dele. Então, a preocupação é essa, né? De não deixar essa oposição tentar criar daquilo ali um palco para o bolsonarismo continuar ativo, para o Bolsonaro continuar vivo, para o jornal, para as manchetes dos jornais continuarem sendo sobre o Bolsonaro. Essa é uma das intenções deles, né? O governo temia muito essa CPMI, não só pelo medo de deixar que temas importantes como a reforma tributária ou como a meta fiscal ficassem para segundo plano lá no Congresso, e pode ficar, isso pode atrapalhar, veremos se atrapalhará ou não, mas o outro medo, talvez maior do governo, é o de criar algum tipo de constrangimento com os militares. Uhum. Então, mas agora não tem saída. Só que, a priori, o governo vai tentar evitar a convocação, a princípio, que eles sabem que é inevitável, mas não de imediato, pelo menos, eles vão tentar evitar a convocação dos militares. E mais para frente, os militares de alta patente vão ter que ser ouvidos, porque eles estão, obviamente, no meio do golpe. Então, eles são cúmplices, eles são, alguns deles, até mentores, segundo o que o Flávio Dino disse aqui, né? Tem generais que estão sendo mapeados, e a gente sabe quais são provavelmente esses generais, a gente já imagina. E o Flávio Dino, esse sim, será o grande alvo da oposição, que sabe que não vai ter como mudar a história, os fatos. Eles sabem que a culpa do golpe é do bolsonarismo, mas eles vão tentar colar no Flávio Dino a imagem de que foi incompetente, assim como o Gonçalves Dias, para ver se derrubam o Dino. Inclusive tem hoje um artigo muito bom da Malu Gaspar sobre isso, e o foco realmente, conversando lá com a oposição, vai ser o Dino. E a oposição, pelo que eu ouvi ali, conversando com Kim Kataguiri, com algumas pessoas ali daquele lado, eles ainda acreditam eles ainda estão acreditando que a CPMI pode servir de palco para eles. Mais adiante, pode ser que eles se arrependam. O que é uma ótimo, estou sendo irônico, naturalmente, mirar no Flávio Dino é uma ótima alternativa para essa gente, considerando os últimos desempenhos dele, né? A gente viu que ele não tem propriedade, que ele não sabe falar, que ele é pouco articulado. Então você veja que é típico da tomada de decisão do bolsonarismo escolher uma pessoa extremamente forte, cheia de propriedade, eloquente como o Flávio Dino. Agora, eu gostei muito da análise do Helder Maldonado, quando ele faz essa diferenciação entre figuras que são absolutamente ineptas e ascenderam ao parlamento por conta de uma abordagem absolutamente apelativa, e figuras como Flávio Dino, o Randolfo Rodrigues, essas pessoas que estão aí, a meu ver, muito preparadas para exercer a atividade parlamentar. Agora, Elô, eu gostaria de ouvir de ti, a gente conversou com a Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, ontem aqui no segunda edição, e eu abordei com ela a questão do União Brasil, que é um partido muito forte, que tem
3 ministérios, já deu bastante dor de cabeça para o governo federal e até agora vem se comportando ali como um partido relativamente independente, não fez nenhuma contribuição significativa junto ao governo federal. Como é que você avalia essa questão do União Brasil agora, a partir da semana que vem, com a CPMI? Esse é um assunto sendo discutido aqui e que, depende de que lado você está, a questão é colocada da seguinte maneira: está na hora do União Brasil mostrar ao que veio, de mostrar por que tem ministérios nesse governo. Então, parece que vai haver uma pressão para que a União Brasil se coloque de uma maneira de acordo com o que o governo espera, afinal deu a eles esses cargos. Agora, o governo está se preparando. Hoje, o senador Randolfo Rodrigues foi ao Palácio do Planalto conversar com o ministro Padilha, justamente para articular como o governo vai se portar e reagir a tudo isso. E disse que vai criar um grupo de trabalho que vai incluir pessoas de vários ministérios para municiar os deputados e senadores que vão participar dessa CPMI. Então, o governo não está parado também, está de olho no que está acontecendo e está se preparando, levantando material. E claro que se a oposição realmente quiser fazer de Flávio Dino um alvo, acho que aí é como já tem gente dizendo nas mídias sociais, está na hora de pegar a pipoca, sentar para se divertir. Helder, eu tenho um pouco de medo desse sentar para se divertir, porque é exatamente o que a gente vem conversando, né, ultimamente. O debate está raso, ou, na verdade, não temos debate, e é uma CPI que precisa realmente mostrar, né, a que veio de fato. Né, Helder, você não sente um pouco... É um misto de receio com esperança, porque a gente quer, né, que venha à baila tudo isso, mas, ao mesmo tempo, Nicolas Ferreira ali, né, que tipo de atitude, que tipo de discussão que ele pode provocar nessa CPMI, hein? É verdade, né? Aquele clima de receio com esperança e um cheirinho de meia 4 queijos e meia pepperoni também. Adoro! Sempre tem no ar quando rola uma comissão como essa. Nós acabamos de ver a comissão da saúde lá no Senado, a CPI da saúde, óbvio, ela teve alguns impactos, inclusive para dificultar a reeleição do Bolsonaro, mas a gente acaba ali ficando triste com algumas pessoas que não pagaram pelos crimes que cometeram ainda. Eu sei que a velocidade da justiça é diferente da velocidade que a nossa ansiedade gostaria que as coisas andassem, mas muitas coisas, né, muitos dos fatos apurados acabam em pizza mesmo. No entanto, a gente também tem que pensar no entretenimento, porque uma comissão parlamentar de inquérito acaba gerando muito entretenimento, você queira ou não, levando a sério ou não, ela gera muito entretenimento. Eu lembro na CPI da saúde, o senador Marcos Duval, o Mike da SWAT, dando uma barrigada no Luiz Miranda USA, tarde da noite, e o Marcos Duval, no momento do cafezinho, foi dar uma barrigada no Luiz Miranda USA. Teve também o Jorginho Melo quase saindo na mão com o Renan Calheiros. Renan Calheiros chamou o Jorginho Melo, hoje governador de Santa Catarina, numa trocação sincera e justa ali dentro do Senado. Essas coisas acabam acontecendo. Para quem está acostumado, né, com entretenimento de televisão, reality show, a mensagem que fica é a seguinte: crianças, adolescentes, acabou o Big Brother Brasil, agora está no momento dos adultos se divertirem com a CPMI, CPMI do dia 8 de janeiro, que começa daqui a pouco. Pois Maldonado, você esqueceu da Mia Khalifa. Mia Khalifa, rancho queimado também, entendeu? Foram tantas as tags, tantas as... É um show de horror, cara. Foi um show de horror. E agora a gente tem, além do show de horror promovido pelos parlamentares, você vai ter a convocação de pessoas que são completamente tétricas. Gente da pior espécie, da pior qualidade, que vai ser convocada ali. Então, imagine só o tipo de conteúdo, falando como jornalista, que a CPMI do dia 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos, vai gerar. Eu imagino que aí a gente tem pela frente um desafio, né? É o desafio de levar aquilo a sério, porque realmente foi uma tentativa de golpe de Estado, mas ao mesmo tempo a gente vai ter o desafio de não dar risada em momentos
em que os parlamentares de direita e os convocados vão fazer de tudo para que a gente dê risada na cara deles. Pois é, Agora, eles serão minoria lá, com certeza eles serão minoria, mas é uma minoria muito, muito barulhenta. Pois é. Falando em barulhento, eu queria trazer o meu destaque, o assunto do dia, né? Que foi o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando que a morfina deixou ele um pouco doidão. E aí surgiram os memes, né? Olha só, esse daí é muito bom. Michele preparando o marido para depoimento na PF. Óleo de peroba. Ai, esse meme é muito bom. Esse também, ó, foi mal, tava doidão, na porta do bar. E o do Chaves, que é maravilhoso, né? Porque aquela famosa frase dele, foi sem querer, querendo. É muito bom. Olha Você sabe só. que o Noblar tem um bordão dele na internet que ele fala, a internet não perdoa. E o Noblar também não, né? Então a internet não perdoa. Eu Não perdoa de destaquei jeito nenhum. e trouxe esses memes, Guga. O que você trouxe aí pra gente no seu destaque? Olha, apesar da família Bolsonaro ter comprado 51 imóveis com dinheiro vivo, tem um sobrinho dele, o Oswaldo Bolsonaro, de 40 anos, que está tendo que invadir o terreno do vizinho. Ele comprou uma casa e ele resolveu que ia invadir. Ele quebrou o muro e construiu um novo muro, tomando quase 4 metros da casa do vizinho. E aí é claro que o vizinho foi reclamar na justiça. E aí a justiça notou que o errado era o Oswaldo. O Oswaldo ainda tentou usar a cascata de que haveria um erro no cartório, uma sobreposição de matrícula, que aquele terreno seria dele. Porém, meses antes dele invadir o terreno do vizinho, ele tinha tentado comprar essa área. Ele pediu para comprar, não conseguiu comprar e invadiu. Como é que você vai comprar aquilo que já era seu? Então, isso bastou para a justiça entender que ele, de fato, estava invadindo a casa do vizinho e agora mandou ele derrubar esse muro e devolver esses 4 metros que foram surrupiados. Então, fica aqui o apelo para a família Bolsonaro. Deem um desses seus imóveis, mais de 100 imóveis que vocês compraram ao longo dos anos, 51 com dinheiro vivo. Ajuda o Oswaldo. Já ajudaram uma vez, né? Dando carona num helicóptero da FAB para a posse do Bolsonaro. Ele viajou de helicóptero da FAB. Mas ajuda de novo. Para um casamento, aliás, a família Bolsonaro. Ajuda de novo, Bolsonaro. Só o helicóptero não deu certo, não. Ajuda aí, você tem um monte de imóvel. Helder Maldonado, você trouxe destaque para a gente hoje também? Não, eu trouxe destaque também sobre os deputados que podem ser cassados. Mas eu queria fazer um comentário sobre o destaque do Guga. É impressionante como todo tipo de golpe de baixo clero da sociedade é dado pela família Bolsonaro. É roubo de terreno do vizinho, é tentativa de desvio de joia, que eles dizem que guardaram ali na cozinha e ninguém percebeu e nem teve a curiosidade de abrir. É muito engraçado como eles são um clichê, né, do picareta típico brasileiro. É impressionante isso daí. Mas vamos que o falar roteirista aqui, né? é muito bom, Helder. O roteirista que é muito bom. Não, essa série brasileira que começa em 2018, vamos colocar assim, ela tá cada temporada melhor, ela se supera mesmo, né? E na CPMI, é importante dizer aí que lá em 12 de janeiro, o Intercept levantou os deputados que estavam defendendo e minimizaram o terrorismo em Brasília. E é muita gente, viu, que pode estar no alvo dessa CPMI. Só do PL são 33 deputados, do PP são 5, do MDB 2, do Avante, Novo, Podemos, PSDB, Republicanos e União Brasil, 1 de cada. E aí você tem nomes como o supracitado André Fernandes, a Bia Kicis, a Clarissa Tércio, o Paulo Bilinski, o José Medeiros, o príncipe autodeclarado, né, o segundo na linha sucessória de absolutamente nada, Ricardo Barros, Sargento Gonçalves, Silvia Wayampi, do PL. Esses daí foram os principais defensores do terrorismo. Aí depois vem um outro pessoal que ficou meio disfarçadinho, dando uma força com medo, com vergonha, estilo Mário Frias, o próprio Nicolas Chupetinha, o Sóstenes Cavalcante, o Júnior Amaral, Coronel Crisóstomo e os pró-impunidade também, que o Intercept coloca aqui. Tem o Luiz Lima, também conhecido como Mamãe Nadei, ex-nadador. O Marcelo Álvaro Antônio, do Laranjal, do PL. O Osmar Terraplana.
o Carlos Jordi, que é o pincher de Niterói, Gustavo Gayer também, e a Júlia Zanata, né, que é aquela que anda com a florzinha no cabelo. Então tem muita gente para investigar nessa CPMI aí. Se aproveitar a oportunidade, muito dos brabo do 8 de janeiro, me desculpe, eles terão aí que responder pelo apoio, mesmo que velado, que deram ao ato golpista. Só tem uma coisa a dizer, socorro! Vai lá o seu destaque, Calejão. Bom, o meu destaque é bastante mais sério. Veja, ao longo do dia aí surgiu essa questão envolvendo a CNN, o governo estadual Tarcísio de Freitas e a Antonov, que é uma estatal ucraniana. A história é a seguinte, essa estatal ucraniana teria, em tese, suspendido as negociações com o Brasil após as declarações do Lula. E isso foi o que disse a CNN. Está aí a manchete deles dizendo que representantes no Brasil, da estatal, que já havia manifestado interesse em abrir uma fábrica em 2 estados, São Paulo e Paraná, teria aí suspendido as negociações depois que o Lula fez aquela fala dizendo que tanto a Ucrânia quanto a Rússia eram responsáveis pela guerra e reforçando a questão dos Estados Unidos e da Europa alimentando a própria guerra, né? A gente sabe que depois ele se reformulou, voltou atrás, mudou isso, reconheceu de fato a questão da integridade, da soberania territorial da Ucrânia. Muito bem, isso foi dito. O que as pessoas dizem em seguida é confirmar essa questão. A gente pode colocar o próximo print, que é, governo de São Paulo e Antonov confirmam essa tratativa de 50 bilhões, que geraria aí 10 mil empregos, enfim, isso foi reforçado, Rô, dizendo que isso de fato existiria. Agora, mais recentemente, a CNN publica uma outra notícia, o próximo print, dizendo que a Antonov desmentiu o governo de São Paulo e que não tem representante no Brasil, que é um escritório de advocacia que chama Kuntz, Kuntz Advogados, e que Kuntz Advogados teria tratado com o governo Tarcísio Freitas, dizendo tudo isso, que a Antonov tinha interesse em fazer esse negócio com o Brasil e que teria voltado atrás depois que o Lula fez aquela fala. Mas a Antonov, agora, com tudo isso em pauta, diz que esse não é o caso, que ela, pasmem, que ela não tem nenhum representante legal no Brasil e que, portanto, ninguém está autorizado para falar no nome da empresa. É óbvio que isso é bastante suspeito, porque é uma narrativa que favorece imensamente o Tarcísio Freitas e o governo federal. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, quem é Kuntz e Advogados, por que o governo do estado de São Paulo acreditou nesse tipo de narrativa sem fazer nenhuma verificação mais aguda e, sobretudo, por que a CNN também publicou isso dessa maneira. Então, existem muito mais perguntas do que respostas nesse caso. O fato é que o material viralizou. A gente tem um post de um parlamentar. Pode deixar aí, essa é a nota do Kuntz, da advocacia, dizendo que estaria representando a própria empresa estatal ucraniana. Depois tem uma nota, a outra nota, esse é o post do Nicolas Ferreira, repercutindo a notícia da CNN e dizendo que perdemos um negócio de tal monta por conta da inépcia do governo brasileiro. O que é uma notícia falsa, só que veja, só nesse post você tem 244 mil pessoas que viralizaram esse material. E a gente tem, portanto, uma nota finalmente da Antonov, que é essa nota aí, claro, eu não vou conseguir ler tudo, mas que a CNN foi forçada a reconhecer, dizendo que a Antonov não tem nenhum representante no Brasil, essa notícia não procede e o nome da empresa está sendo utilizado de forma inadequada. Então veja a importância, Rô,
da PL 2630, de tratar com mais seriedade notícia falsa via internet. É óbvio que nesse caso ainda existem muitas perguntas que devem ser esclarecidas, ninguém está fazendo nenhum tipo de acusação sumária aqui, mas como a própria CNN reconhece, se trata de uma notícia falsa que está sendo utilizada para atacar a imagem do presidente da República. Como apareceu aqui num comentário, Calejão, talvez seja o efeito morfina aí, ó. Elô, aquece nosso coraçãozinho agora, vai. Qual é o seu destaque? Pois é, eu preparei um destaque para a gente ir para terminar esse dia de uma maneira um pouco mais leve, mais positiva. Esse quadro é um quadro que se chama Ataque à Democracia. É um trabalho, se vocês quiserem até botar na tela inteira para o pessoal poder ver melhor, é um trabalho de um artista maranhense e que está exposto aqui no Centro Cultural do Senado. Eu estava andando aqui pela casa hoje, né, e me deparei com essa exposição. E esses quadros, eles estão ali justamente porque esse artista maranhense, ele retrata um Brasil com as cores que são assim, cores muito do Nordeste, né? Aquela cor bem viva. E ele mostra, ele retrata a cultura, os hábitos, as crenças do brasileiro de uma maneira que dá para a gente assim, muita energia, muita esperança. Então, é uma resposta em cor, em forma, né, em alma, ao que essa casa sofreu no dia 8 de janeiro. Está tudo lá no Centro Cultural do Senado, para quem quiser ver, dando assim, eu achei uma maneira de responder a tudo que a gente passou nos últimos 4 anos, que culminou com esse 8 de janeiro, mostrando do que a gente é capaz, do melhor que a gente faz, do que a gente pode dizer um para o outro, com as nossas manifestações artísticas. Então, tá aí, eu achei um trabalho lindo e que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está passando, de voltar, de renascer, de reconstruir, de trazer de volta tudo isso que é belo e que é nosso. Ai, queria um quadrinho desse na minha casa. Muito bom, lindo mesmo. Lindo. Muito bonito. Muito eu achei bom também destaque. muito bonito. Lindo. Obrigada para vocês, então, Elô Vilela e Helder Maldonado, nossos parceiros, ponta firme aqui do ICL Segunda Edição. Um beijo para vocês. Vão descansar, hein? Bom trabalho. Eu falei o nome dele, hein? Agora eu não sei. Eu falei não falou. Diga o nome dele. Né? Se não falou, fala de novo. Tem que falar. Fransofer. É Francisco Souza Ferreira. Ele pegou as primeiras sílabas do nome dele, Fransofer. Fransofer. Muito bom. Obrigada, gente. Boa noite e um beijo para vocês. Valeu, boa noite. Galera, boa noite, gente. Eu tô indo embora também? E o Guga também vai indo embora agora. Eu também tô indo? Galera... Eu ia te deixar aqui de castigo. Olha só, tô mal hoje. Só aproveitando que o Maldonado tá aí para avisar que os 2 galãs aqui, Maldonado e Calejão, já estão classificados para os finalistas do Prêmio Best. Só falta Moá. Então votem em mim, que já não tem mais os bonitões. Só sobrou. É isso aí, vamos votar. Eu tô ali em primeiro agora. Se vocês votarem em mim, eu vou pra final. Então, galera lindona que vota nesses 2 bonitões, não se esqueçam de mim, beleza? Vota na no outro categoria jornalista. Também. Pronto, na vota categoria nos jornalista. É isso aí. O Helder categoria ficou jornalista e influenciador. O Helder congelou. Só porque já foi, só porque já é finalista. Valeu, gente. Beijo. Boa Boa noite. Só porque já tá na final. Exatamente, tchau. Tá nadando. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro. O que rolou na Ibovespa hoje com Débora Maganha. Oi, Débora, boa noite para você. Oi, pessoal, boa noite. Olha, gente, hoje o Ibovespa encerrou o dia no negativo e nem a desaceleração registrada no IPCA 15 foi suficiente para levar o nosso índice para o azul. O indicador, que é considerado a prévia da inflação, saiu de 0,69% em março para 0,57% agora em abril. E também ficou abaixo das projeções do mercado, que rondavam ali os 0,61%. Mas esse recuo não foi bem recebido e nem foi recebido com tanto otimismo. Isso porque, mesmo ontem, na verdade, o Roberto Campos Neto defendeu na audiência do Senado motivos para que a taxa de juros fique como está. Então, mais uma vez aqui, a gente vê ele jogando areia na expectativa de corte da Selic.
Então, mesmo com a inflação contida, né, aí apresentada hoje, o mercado continua esperando que o Copom mantenha os juros no mês que vem. Sem trégua nas expectativas para os juros, as ações do setor de consumo que costumam reagir mal a esse tipo de movimento ficaram entre os destaques negativos. Indo agora para Nova York, as preocupações envolvendo o First Republic Bank continuaram hoje. O banco voltou para o holofote ontem, quando mostrou dificuldade em lidar com a queda nos depósitos, e hoje as ações do banco caíram mais 30%. Mas se o dia foi ruim para o setor financeiro, a gente não pode falar o mesmo do setor de tecnologia. O resultado da Microsoft superou as expectativas e contagiou o setor, levando ali as Big Techs, que são as empresas ligadas ali à tecnologia, as grandes empresas de tecnologia, para o terreno positivo. Foi por isso que o movimento foi misto em Nova York, com baixa no S&P e alta na Nasdaq. Agora, dando um giro pelas moedas, o dólar encerrou o dia por aqui, cotado a R$ 5,05, depois de baixar 0,15% em um dia mais de ajuste. Mas esse movimento, pessoal, não aconteceu entre os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Na Argentina, a alta do dólar só foi contida depois que o governo anunciou algumas medidas contra a especulação no mercado cambial e um programa para agilizar as importações em yuan, né, tentando ali preservar as reservas de dólar no país. Então, apesar hoje de um dólar em queda e de uma inflação também mais contida, o dia ainda não ficou positivo para a nossa bolsa, viu, Roberta? Não foi hoje, Débora. Quem sabe amanhã vai ser outro dia. Obrigada, querida. Boa noite para você. Para vocês também. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau. E amanhã tem estreia aqui no ICL. Você sabe como é que funcionam as caixas pretas das plataformas e algoritmos que tanto influenciam nos comportamentos e escolhas políticas do Brasil atual? Então, aprenda neste curso do ICL, que estreia amanhã às 15h. E o nome do curso é O Mundo do Avesso, Mídias Sociais, Política e Desinformação, com Letícia Cesarino. Letícia é especialista no estudo do extremismo político na era digital. Cursão, hein? Então, se você ainda não é membro do ICL, é só clicar aqui, ó, icl.com.br e faça a sua matrícula, portanto. Recado dado sobre o curso novo do ICL, esse é bom, hein? Principalmente pra gente... Imperdível, Rô. Todo mundo nas redes sociais, todo mundo querendo se dar bem, todo mundo querendo, né, lutando por um likezinho ali, um comentário, seguidores. E olha só esse cursão na bandeja de presente para você. Bom, César já está na final, Helder já está na final, mas você ainda pode votar no ICL no prêmio iBest. Basta clicar nesse link aqui embaixo, você já cai direto na página de votação, clicou, bota o ICL lá no topo da lista. A gente está concorrendo na categoria Influenciador de Opinião. E não esqueça também de dar um like aqui no programa de hoje e também ativar o sininho para seguir o canal do ICL no YouTube. E se for no Facebook, já sabe, compartilha com geral, manda para todo mundo, manda para aquela tia, manda para os amigos, para quem está fora do Brasil, precisa saber o que está acontecendo por aqui. Enfim, é bom sempre estar bem informado e você sabe que aqui tem análise 360 dos melhores comentaristas do planeta. Não só a taxa de juros é a maior do planeta, os comentaristas do ICL também. Exato. Recado dado de campanhas de like, agora vamos para a programação de amanhã, que começa às 7h, com Desperta, com essa feraça aí, Leandro Demore. E depois, coladinho no Desperta, tem ICL primeira edição com Vivian Mesquita, Edu Moreira e William De Luca, das 8 às 10h30. E às 7h tem ICL segunda edição. A gente espera vocês às 7h. César, obrigada, boa noite, bom descanso e até amanhã. Valeu, querido, um beijo grande, comunidade CL, um beijo grande, até amanhã. Até amanhã, gente. Chico Sá, volta logo, estamos com saudades de você. Beijo. Ele é simplesmente o maior pensador negro da atualidade no planeta. Considerado o sucessor de Martin Luther King. Foi um dos melhores alunos da história de Harvard e é professor emérito de Princeton, onde o Einstein ficou durante o seu período nos Estados Unidos. Os livros dele são traduzidos em dezenas de idiomas e vendem milhões de cópias. O Dr. Cornel West, considerado também como Brother West, vai dar uma aula histórica para o ICL no dia 4 de maio, às 8h. A Revolução Possível, uma aula histórica
com o maior pensador negro do planeta. Para você se inscrever é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Uma aula para deixar todo mundo absolutamente impactado e com vontade de fazer um planeta melhor. Se inscreve lá, a gente se vê no dia 4.